Bom dia, pessoal. Vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje fazendo a correção da atividade. Essa atividade ela foi postada no dia 5 e ela se trata da união de dois conjuntos, né? O número de elementos da união de dois conjuntos. Bom, na questão 29 nós temos aí que se o número de elementos de A união B é 14, o número de elementos de A é 10 e o número de elementos de B é 9, determine o número de elementos de A interseção B. Bom, essa daí ela é bem básica, bem simples, porque ela dá todos os valores, né, e pede para a gente determinar a interseção. Então, é só aplicar na fórmula do número de elementos da união de dois conjuntos, que é a seguinte. Na fórmula diz que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, nós temos o número de elementos da união, temos o número de elementos de A, temos o número de elementos de B e falta somente a interseção, né? Então, vamos apenas substituir e resolver com uma equaçãozinha qualquer. Então, temos que o número de elementos de A união B é 14, que é igual ao número de elementos de A, que é 10, mais o número de elementos de B, que é 9, menos o número de elementos da interseção, que é o que eu estou procurando. Né? Então, nós temos 14 igual 10 mais 9, 19, menos o número de elementos de A interseção B. Como esse N interseção B, o número de elementos da interseção B está negativo, vamos passar ele para antes da igualdade, né, e ele fica positivo. Então, o número de elementos de A interseção B é igual a 19, que está positivo e permanece positivo, e o 14, que está positivo e passa para cá negativo. Então, o número de elementos de A interseção B é igual a 19 menos 14, né, que é igual a 5. Temos aí a resposta da questão 29. Questão 30. Uma prova com 2 questões foi dada a uma classe de 40 alunos. 10 alunos acertaram as 2 questões. 25 acertaram a primeira questão e 20 acertaram a segunda questão. Quantos alunos erraram as 2 questões? Eu vou representar essa questão num diagrama só para ficar mais claro, mas nós faremos utilizando a fórmula também, tá? Temos aqui 2 questões, né? Aqui são os que acertaram a primeira questão e aqui são os que acertaram a segunda questão. No diagrama a gente começa sempre pela interseção, né? E diz que 10 alunos acertaram as 2. 25 acertaram a primeira, só que nós já temos 10, né? Então fica 15. 20 acertaram a segunda, como já temos 10, então aqui fica 10. Aí a pergunta é, quantos alunos erraram as 2 questões? Bom, eu posso fazer a questão toda utilizando o diagrama. Por quê? Se eu somar esses 3 valores, eu vou ter o quê? Eu vou ter o número de alunos que acertaram a primeira, a segunda e as 2. Aí eu diminuo do total, que é 40, eu encontro o quê? O total de alunos que erraram as 2, né? Mas vamos colocar na fórmula. Nós temos que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, vamos substituir. Quem é o número de elementos de A união B? Bom, não tem, né, na questão, então eu vou procurar. Quem é o número de elementos de A? 25.
mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção. Sendo assim, eu encontro 35. Pronto, esse 35 é o quê? É a união de A com B. É quantos acertaram a primeira, a segunda ou nenhuma, certo? É a união de todos os valores que estão dentro aqui do diagrama. Se nós encontramos a união que deu 35, então quantos erraram? Quantos estão fora dessa união, né? Qual seria o valor que estaria aqui fora? Então, nós temos o total, que é 40, menos a união. Então, nós temos que 5 alunos erraram as duas questões, ok? Continuando aqui a questão 31. Vou ver aqui em cima. Na 31 também nós temos todos os valores, né? Então vamos substituir na fórmula. O número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de A interseção B. Então, está pedindo para a gente determinar a união. Então, vamos lá. Vamos baixar aqui a união, que é igual ao número de elementos de A, que é 18, mais o número de elementos de B, que é 23, menos a interseção, que é 7. Então, o número de elementos de A união B, nós temos aí 18 mais 23, que dá 41, 41 menos 7, 34. E o mais um? Então, tá aí também a resposta da questão 31. Eu não tô mais na teste. Quem é que tá? Eu tô gravando e tu vem zoadão. Tu tá gravando? Tô. Eu ouvi ali 11 horas. Tu tava falando de 11 horas. Não falei nada de 11 horas. Falou não. Eu ouvi. Tem nova sessão de aula aí. Deixa o manhã gravar e amanhã olha. Vai lá desenhar quando amanhã terminar de gravar, amanhã dá uma olhada. Vá. Vamos aqui para a questão 32.
Eu vou ver se dá para fazer a questão 32 aqui para ficar tudo na mesma página. Em uma pesquisa com 83 pessoas sobre programas de televisão, 41 responderam que gostam do programa A, 56 que gostam do programa B e 7 que não gostam de nenhum deles. Quantos pesquisados gostam de ambos? Olha o que está procurando aqui, ó. Quantos pesquisados gostam de ambos os programas? Então, está procurando o quê? A interseção. Está procurando a interseção. Eu tenho o número de elementos de A, que é 41, são as pessoas que gostam do programa A. Deixa eu ir anotando. Eu tenho o número de elementos de A, que é 41. Eu tenho o número de elementos de B, que são as pessoas que gostam do programa B, que é 56. Aí eu pergunto para vocês, eu tenho o número da união, o número de elementos de A união B? Tenho, só que eu tenho que ter cuidado o seguinte, o que é A união B? Pegando aqui esse exemplo da questão 30 que tem esses diagramas. A união B é a união de todos os valores que se encontram dentro do diagrama. Aí aqui está dizendo que a pesquisa foi realizada com 83 pessoas, só que dessas 83 tinham 7 que não gostavam de nenhum deles, de nenhum dos programas. Onde é que vai estar esses 7 em um diagrama? Vai estar aqui fora dos diagramas, não vai? Então, quem vai ser a união? Vai ser o 83 todinho? Não, porque eu tenho que diminuir esses 7 que não gostam de nenhum programa, que vai estar fora do diagrama. Então, a união é o 83, que é o total de pessoas pesquisadas, menos os que não gostam de nenhum dos programas. Então, 83 menos 7, nós temos aí 76. Então, nós temos que a união, o número de elementos da união é 76. E o que é que nós estamos procurando? A interseção, né? Que é a quantidade de pessoas que gostam de ambos os programas. Já temos todos os valores, então vamos substituir na fórmula. O número de elementos de A união B é igual o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Então, nós temos a união, que é 76, temos o A, que é 41, temos o B, que é 56, e estamos procurando a interseção, né? Então, 41 mais 56 é 97. Então, nós temos que o número de elementos de A interseção B é igual a 97, que é a soma de 41 e 56, menos 76. Então, o número de elementos de A interseção B é igual a 97 menos 76, que dá 21. Isso significa que 21 pessoas gostam de ambos os programas.